A igreja jamais será destruída. A igreja jamais será vencida. A igreja pode experimentar eventuais momentos de crise ou até de fraqueza, mas ela não perderá o seu poder, ela não perderá a sua rota, ela não perderá a sua direção. O seu comandante garante, a sua cabeça é firme, a sabedoria que temos é a do Senhor, a orientação que temos é a do céu. Crê, confia, nós vamos ter vitória sobre todos os nossos problemas. Desejo pedir-lhe especial gentileza de abrir a Escritura Sagrada no livro de Números. Se você tem uma semana apenas que aceitou a Cristo, vai ser fácil encontrar Números. Você já sabe que a Bíblia começa com Gênesis, depois vai Êxodo, vai a Levítico, e logo você chega a Números. Você se lembra daquelas pessoas que antigamente diziam: Deus não está interessado em quantidade, Deus só quer qualidade. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Deus está interessado em qualidade e em quantidade também. Quer que eu lhe prove que Deus está interessado em quantidade? Como é que chama o primeiro livro da Bíblia? Bem forte. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Se Deus não está interessado em quantidade, como é que tem um livro da Bíblia chamado Números? Não, Deus gosta de números, sim, Senhor. E Jesus disse: até que a casa se encha. Números capítulo 14, por favor, nós vamos ler 3 versículos desta noite. Bendito seja o Senhor para sempre. Dificilmente se dará o caso de alguém não dispor de uma Bíblia, mas se acontecer isto, você já sabe o que você faria, não é? É exatamente o que você já fez. Permita que a pessoa do seu lado compartilhe do privilégio e da bênção de ler. Este é o único livro que circula no planeta Terra com a garantia de que quem o ler será feliz. Números 14, por favor, verso de número 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Verso de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana. Complete o texto. Complete, por favor. Eu sei que você gosta dos dois, diga outra vez. Amém. Pai, muitas coisas lindas já aconteceram esta noite aqui. Desde o primeiro momento, tu tens sido glorificado e hás de continuar a ser, porque só tu és digno de glória. Abençoa o teu pequeno servo que fala a tua palavra nesta noite. E abençoa o teu grande povo, Senhor, que te honra e te louva e te adora. Sê propício a nós, por amor de Jesus. Cada um nesta casa diz. Se não lhe incomoda, só sente depois que você disser, pelo menos para uma pessoa: foi muito bom você ter vindo. Depois que você falou isso, pode sentar-se, por favor. Quase não seria necessário dizer que o mais extraordinário livro que circula na terra é a Bíblia Sagrada. Quase não precisava repetir que não há nenhum outro livro que a este se compare. Quase não precisava dizer que este livro é único, inimitável e também indispensável. Mas é sempre bom repetir, porque a verdade merece sempre ser dita, merece sempre ser repetida. Agora, é um fato interessante que neste livro tão alegre, neste livro que é um laboratório de alegria, de gozo para as nossas almas, algumas vezes encontramos alguns capítulos tristes. É forçoso reconhecer que neste livro, que traz tanto deleite para a nossa alma, vez por outra encontramos algum capítulo que nos deixa entristecidos, pensativos.
Se você um dia estiver lendo a Bíblia e encontrar algum trecho que seja triste ou que lhe cause tristeza, é porque Deus quer uma oportunidade para que você reflita. A tristeza não vem de Deus, mas de alguns fatos que podem ter ocorrido e que Deus quis que fossem inseridos no contexto de sua formosíssima palavra. Estou dizendo isto porque o capítulo 14 do livro de Números não é o capítulo mais alegre da Bíblia. Estou dizendo isto porque o capítulo 14 do livro de Números é um dos capítulos que, quando se lê, geralmente se sente uma vontade tão grande de chorar, de lamentar. Mas como a vida inclui não somente gozo, riso, mas também lágrimas, chorar faz bem. E quando se chora com um profundo senso de reflexão, sempre se sai ganhando, sempre se sai vencendo. O capítulo 13 do livro de Números é um lindo capítulo. Os espias vão a Canaã e encontram as delícias da terra que Deus havia prometido ao seu povo. O capítulo 15 do livro de Números já trata da sequência dos fatos. Mas o capítulo 14 é um capítulo triste. E porque Deus quer falar ao seu povo, às vezes, como agora, sobre um capítulo que não é o mais alegre, que não é o mais venturoso, por causa das lições que nós podemos e devemos receber. Deus disse para Moisés: Moisés, está se aproximando o dia em que o meu povo vai entrar em Canaã, a terra que eu prometi. Deus tem palavra. Você pode repetir, igreja: Deus tem palavra. Deus cumpre o que fala. Por que você anda meio desconfiado, pensando que não vai se cumprir o que Deus prometeu? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fica seguro, crente. Fica alegre, igreja. Falou, vai se cumprir. Prometeu, vai acontecer, porque nosso Deus é Deus. E Deus disse: eu vou dar a terra porque eu já prometi. Desde Abraão que eu prometi, confirmei para Isaac, confirmei para Jacó, confirmei para José e confirmei para Moisés, e eu estou confirmando para esse povo. Mas eu quero que você mande espias à terra. Você manda espias à terra para que eles testemunhem do que existe na terra. O propósito de Deus, ao determinar a Moisés que mandasse espias, era para que eles fossem testemunhas oculares de que aquilo que Deus havia prometido era real, era efetivo. E Deus é magnífico. Deus acerta no grosso e nunca perde no retalho. A Bíblia Sagrada diz que o dia que Deus falou para Moisés mandar espias era o princípio da colheita, ou seja, os melhores frutos estariam ali visíveis, palpáveis e comestíveis para quem fosse lá. Moisés manda os 12 espias como Deus mandou. De cada tribo foi um espia. Vocês vão lá. E os espias foram e viram a terra. Depois os espias voltaram. E quando voltaram, Moisés e Arão ficaram felizes da vida, impactados, alegres. Foi uma festa no coração de Moisés e outra festa no coração de Arão. Eu imagino Moisés dizendo: olha, grande dia, chegou o grande dia. Vamos ouvir o relatório dos espias. Ah, que maravilha! Eles vão contar coisas magníficas que eles viram em Canaã. E juntaram a multidão, reuniu a congregação, e era gente assim. E puseram os 12 espias. E agora, pela ordem, cada um vai falar. E o score daquela partida foi 10-2 contra Moisés. A coisa começou a ficar esquisita. Primeiro que falou, disse: é o seguinte, nós somos lá, não é como estão dizendo assim, não. Ou disse: é verdade, eu confirmo, não é tão especial assim, não. E Moisés disse: que é isso? E um fala e outro fala. 10 deram relatório contrário. O último, então, foi um desastre. E tem outra coisa, viu?
Tem outra coisa, só tem gigante lá. E quando a gente olha para ele, nós somos aos olhos dele como gafanhoto. Quem é que pode saber o que a outra pessoa está pensando quando as duas estão falando, se ninguém conhece o pensamento do outro? Que absurdo! E o povo acreditou naquilo. Moisés entrou, começa a ficar trêmulo. E Josué diz, dá licença. Moisés, esses 10 aí estão bem desviados. Não é assim não, Moisés. O Caleb diz, é verdade, não é assim não. A terra é boa. A Bíblia diz que algumas coisas aconteceram naquele momento. Coisas tristes. Vou dizer 2 ou 3. A Bíblia diz que Moisés e Arão, quando perceberam que o relatório havia sido aceito do lado negativo, eles prostraram-se, eles caíram por terra. E o versículo que nós lemos esta noite, o primeiro versículo que nós lemos, diz, este versículo, que os dois que eram os otimistas, rasgaram seus vestidos. E começou um clima de caos, de terror ali. E quando Josué e Caleb se levantaram outra vez para dar licença, a terra é boa. A Escritura diz, neste capítulo 14, que quiseram apedrejar os dois, porque eles estavam falando bem da terra. Agora você entende por que ninguém que saiu do Egito, à exceção desses dois, entrou em Canaã. Ninguém. Mas eu queria, porque você ama a Deus, eu gostaria, porque você tem muito interesse em ser edificado na sua fé, eu queria abordar um aspecto anterior dessa questão, para depois vermos aquilo que seria o cerne da mensagem, o principal. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo, na verdade, era tomar este microfone e sair de pessoa em pessoa, falando uma palavra ao ouvido de cada uma, mas não há como fazer isso. Então eu vou falar para todos, como se eu estivesse falando para cada um. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando Deus lhe der alguma ordem, quando Deus lhe der alguma tarefa, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, escute bem. É melhor você obedecer em tudo. Deus só chama de obediência a obediência total. Se Deus mandar você fazer 10 coisas e você fizer 9, Deus chama desobediência. Só é obediência para Deus aquilo que é feito na sua plenitude. Outra coisa, quando Deus lhe der alguma ordem, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, não tente misturar as suas ideias com as ideias de Deus. Porque Deus está muito acima de nós. E o servo tem como responsabilidade obedecer ao Senhor e não ser parceiro do Senhor com suas ideias. Você sabe por que foi que aconteceu toda esta confusão? Porque Moisés, e eu não vou, absolutamente, eu tenho um respeito muito grande para com Moisés, fiquem tranquilos, não vou denegrir a imagem de Moisés. Hoje pela manhã, nós falamos aqui de Moisés o tempo todo. Agora, esta noite, eu sou obrigado, por amor à verdade, lhe lembrar uma coisa. Sabe por que foi que 10 espias trouxeram o relatório negativo? Sabe por que foi que Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra? Sabe por que foi que Josué e Caleb rasgaram os vestidos? Sabe por que foi que quiseram apedrejar? Porque Moisés obedeceu a Deus no que Deus lhe mandou, mas ele aumentou um pouco quando ele foi obedecer a Deus. Não aumente nada da palavra que Deus fala. Deus não precisa de complemento de nada daquilo que ele fala. Agora, deixe-me explicar exatamente segundo a Bíblia. Deus disse, está escrito na Bíblia, Deus disse assim, Moisés, escolha um homem de cada tribo, e vai dar 12 homens, e você manda estes homens para irem ver a terra. Deus disse para os espias irem ver a terra. Diga comigo, ver a terra. Ver a terra. Quando Deus te mandar ver uma coisa, é só ver. Deus não disse para analisar, Deus disse para ver.
Quando Deus manda ver, é só ver, não é para julgar. Deus não disse para os espias darem opinião sobre a terra, não disse para eles investigarem nada, é para eles verem, porque com os olhos eles veriam, porque estava no princípio da cega, no princípio da colheita das uvas. Os irmãos sabem, eu continuo mantendo meu grande respeito para com Moisés. Sabe o que foi que Moisés fez, irmão? Sabe o que foi que Moisés fez, pastor José Roberto? Moisés disse assim: vocês 12, vocês vão lá e vejam se a terra é boa. Deus não tinha dito que a terra é boa? Quando Deus diz que a terra é boa, ninguém tem o direito de investigar se é boa. Porque quando você põe em dúvida, em jogo o que Deus falou, você já está estrangulando a sua comunhão com Ele. E umas vezes, vão ver se a terra é boa. Segunda coisa, vão ver se a terra é gorda ou magra. Deus não mandou fazer isto. Ele disse, veja se tem muita gente ou pouca gente. Deus não mandou fazer isto. Veja se o povo é forte ou é fraco. Deus não mandou. Deus só mandou ver a terra. Deus está dizendo para cada um de nós esta noite, que se Ele disser para nós duas palavras de Deus bastam. Nós não precisamos pôr uma terceira, porque a terceira vai complicar a nossa situação. Aí sabe o que acontece? Aqueles homens não foram como homens de Deus para se deleitar em ver o que Deus fez. Eles foram como policiais, eles foram como investigadores. Eles foram do SNI brasileiro ou do FBI americano e foram lá. Aí investigam uma coisa. Aqui é bom, aqui não é. Aqui é gente magra, ali é gente gorda. Aqui tem cavalo, ali tem camelo. E investigaram, anota aí, reportagem. Anota aí. E trouxeram aquele relatório. E por último, encontraram uma aldeia de gigantes e aquilo confundiu completamente. Quando nós não obedecemos a Deus completamente, nós impedimos o caminho da bênção para as nossas vidas. Quando nós não obedecemos a Deus com perfeição, quando nós não obedecemos a Deus integralmente, nós estamos fechando a porta para a realização de um grande propósito da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz uma palavra muito linda, elogiável a respeito de Noé. Deus disse, Noé, faça a arca assim. A metragem da arca é esta. São 3 andares. Você vai fazer com esse material. Você vai fazer uma janela para cima. Noé não discute se janela é para cima ou para baixo. Eu estou mandando fazer para cima. Faça uma porta de lado. Quando terminou, Deus mandou escrever assim. Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Foi por isso que Noé escapou do dilúvio, porque ele fez conforme tudo o que o Senhor mandara. Quantos querem glorificar a Deus esta noite? Quantos querem esta noite reafirmar a sua vontade de servir a Deus com obediência total? Você pode declarar isto: Deus, ajuda-me a ser obediente em tudo. Se Deus disser que tu tens que fazer alguma coisa em 3 meses, não faça em 4, porque aquele 4º mês tira a bênção dos 3. Se Deus disser que tem alguma coisa para ti em New Jersey, não vá para Carolina do Norte, porque Carolina do Norte não é New Jersey. Se Deus disser para você que não é o tempo de voltar para o Brasil, não fica querendo fazer acordo com Deus, porque Deus continua soberano e controlando a nossa vida, e Ele tem que ser obedecido. Agora, se você me pedisse esta noite, pastor, dá pelo menos um exemplo da Bíblia aí de que quando a gente quer ajeitar, Deus nos massacra. Ora, eu vou dar só um exemplo. Deus disse, Jonas, pronto, Jeová, quero que você seja missionário. Oba, era isso que eu esperava. Chegou, minha velha, você é missionário. Muito bem, e tu vai para a cidade de Nínive. Não gostei, mas não tem importância. Eu gosto de ser missionário. Tu faz Nínive, tu faz Afeganistão, tanto faz Colômbia. O negócio é ser missionário. E quando Deus manda ir para Nínive, não adianta ir para Tarsis, porque no caminho tem um submarino vivo esperando pelo viajante que está. Quem está entendendo a palavra, o Senhor, e pode glorificá-lo, diz amém.
por algum propósito esta noite, Deus está refrescando a mente de pessoas que ouviram a sua palavra e querem modificar o seu plano. De alguma maneira, por alguma razão, por algum propósito, Deus está querendo abençoar uma vida, mais vidas, muitas vidas, de pessoas que decidiram seguir a Jesus até hoje, mas planejaram que amanhã vão fazer um pouquinho diferente. Servir esta igreja até hoje, mas amanhã eu vou experimentar outras pragas. Não te levantes do teu lugar enquanto Deus não disser que chegou a hora de te levantar. Não mudes a tua rota enquanto Deus não disser que chegou o tempo de mudar, porque o privilégio maior da tua vida está debaixo da direção do Todo-Poderoso. Quantos exaltam a majestade do Senhor? Agora imagine os dois principais líderes de Israel de rosto no chão. Agora imagine os dois espias otimistas de roupa rasgada. Imagine que situação, dois grandes líderes, rosto no chão, e outros dois líderes estavam com a roupa rasgada. E o povo já procurando pedra. Essa é pequena, pega uma maior, que é para quebrar a cabeça do Caleb. Essa aqui não serve, pega uma ponte aguda, porque é para ser um stroke imediato. Vai, estão preparando-se para pegar as pedras. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus tem solução para todos os problemas. Deixa eu lhe dar uma notícia nova. Deus sabe sair de qualquer situação. Você quer glorificar a Deus esta noite pela capacidade de Deus? Você quer glorificar esta noite? Talvez você está hoje, domingo, neste princípio de semana, você se envolveu numa situação difícil. Você está igual pastor, lá em casa está assim também. Eu sou o Moisés e estou de rosto no chão. Minha esposa é Arã e ela está de rosto no chão. Os meus dois filhos mais velhos são José e Caleb, já rasgaram a roupa. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu te dar uma notícia. Deus tem uma saída para ti. Deus tem uma solução para o teu problema. Deus não vai ser envergonhado, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não perde causas. Glorifica o nome dEle, 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 glorifica o nome dEle. Aleluia! Fala comigo, igreja. Meu Deus não perde nenhuma causa. Talvez tu estás aqui esta noite, depois de haveres passado um dia de sofrimento, ou uma semana de aflição, e tu estás dizendo, eu não tive tempo de conversar com o pastor Josias. Eu não falei com ninguém ainda, mas a minha situação está difícil. Acho que a minha vida vai ficar completamente ao avesso, não sei o que vou fazer. Deixa eu te dar uma notícia. Enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus esta noite, Deus está tomando providências e vai te abrir uma porta. Enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus esta noite, alguém está trabalhando. É porque tu não estás conseguindo ver, mas se uma mobilização de anjos, Deus, o que é que esses anjos estão fazendo? Estão trabalhando por ti. A igreja jamais será destruída. A igreja jamais será vencida. A igreja pode experimentar eventuais momentos de crise ou até de fraqueza, mas ela não perderá o seu poder, ela não perderá a sua rota, ela não perderá a sua direção. O seu comandante garante, a sua cabeça é firme, a sabedoria que temos é a do Senhor, a orientação que temos é a do céu. Crê, confia, nós vamos ter vitória sobre todos os nossos problemas. Quem crê nisto, com as duas mãos levantadas, adore ao Senhor. E se há crentes batizados com o Espírito Santo, a casa está cheia. Fala com Deus no idioma que o diabo não entende. Fala com Deus aí no idioma que o diabo não entende. Fala. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero chegando a este ponto. Vamos ver, o senhor está falando que tem solução. Os líderes estão com o rosto no chão. Os outros dois são os otimistas e estão com as vestes rasgadas. O que fazer quando os crentes mais otimistas estão com as vestes rasgadas? O que fazer quando os melhores líderes estão com o rosto no chão? O que fazer? Somente espere que Deus vai agir. Agora vamos ver aqui. Diz a Escritura Sagrada, nós já lemos e vou repetir. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, aqui estarão falando Josué e Caleb, a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra muito boa. Quando você faz uma declaração de confiança em Deus, a situação começa a mudar. Agora você não pode ficar mudo, você não pode ficar quieto, você não pode esconder. Ai meu Deus, o diabo está lutando contra ele demais. Vamos esconder aqui embaixo dessa cadeira. Não faça, não se esconda. Não se esconda. Venha para o lugar de honra e declare alguma coisa que representa a sua fé na palavra de Deus. E diz, olha, nós somos minoria. Caleb e eu somos minoria, ninguém está nos respeitando, estamos aqui a ponto de morrer, mas uma coisa, a terra pelo meio da qual passamos é terra muito boa. Honre ao Senhor com uma declaração que confirma o que ele já falou. Amém, amado? Você não pode depender do que os outros estão falando. E este é um problema que tem afetado milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora, você muitas vezes acha que você não vai ter vitória na sua vida, porque a maioria está contra você. Você não é governado pela maioria, você é governado pelo Senhor. Não tenha síndrome da maioria. Faz uma declaração, Deus, livra-me da síndrome da maioria e do temor da minoria. Deus não conhece minoria. Deus não conhece minoria, porque quando existe apenas dois, ele diz, eu chego aí, já é maioria. Bendito seja o nome do Senhor. Onde tiver 2 ou 3, diz, eu estou no meio deles. Aleluia. E aqueles 2 homens disseram, a terra pelo meio da qual passamos é terra muito boa. Agora eu quero lhe fazer uma comunicação espiritual. Algumas pessoas chamam isto de revelação. O nome que você quiser. Quando você faz uma declaração baseada na palavra de Deus, quando você enfrenta os seus inimigos usando palavras que Deus já falou, quando você reage diante das circunstâncias apoiado no que Deus falou, enquanto você está dizendo as primeiras palavras, está entrando em você um espírito de revelação. Está entrando em você o espírito de profecia. Você nunca profetizará quando murmura. Murmura. Oh, Deus, me faz profetizar. Aproveita que eu estou murmurando agora e me dá uma profecia. Não. Lamenta, Deus, eu estou aqui lamentando, mas tu és misericordioso, me dá a palavra de revelação. Não. Agora, se você no meio da crise, se você no meio da luta, se você no meio da tribulação, se você tem inimigos a todo lado, se você citar uma palavra de Deus, toda a palavra de Deus que nós falamos, ela vem acompanhada de um espírito de sabedoria. Ela vem acompanhada de um espírito... É por isso que é bom o crente ler a Bíblia. É por isso que é bom. Agora, algumas pessoas me perguntam, pastor Gesiel, quais são os melhores dias para ler a Bíblia? E sabe que depois de alguns anos na obra de Deus, eu descobri quais são os melhores dias para ler a Bíblia. Eu vou dizer quais são. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esses são os melhores dias para ler a Bíblia. Os melhores dias para ler a Bíblia. Os melhores dias para ler a Bíblia. Aleluia. Leia a Bíblia todos os dias. Porque quando você lê a Bíblia todos os dias, você estoca. Você entesoura, você guarda. No meio da luta, quando você precisa citar uma palavra de Deus, aí deixa com o Espírito Santo. O Espírito vos fará lembrar. O Espírito vos fará lembrar. O Espírito não lembrará você o que você não leu. O Espírito não lembrará você o que você não sabe. Volte para a palavra, porque ela é a sua fonte de vitória. Volte para a palavra, porque ela é a sua fonte de vitória. Declara aí comigo, a palavra é a fonte da minha. Estufa o peito e grita, vitória! Deus disse assim, eu vou dar para vocês uma terra boa. Firme-se no que Deus falou. Firme-se no que Deus falou. Feche os seus ouvidos ao que o diabo está falando e firme-se no que Deus falou. Todo mundo diz que você vai morrer desta doença. Mas você abriu a Bíblia e diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Firme-se no que Deus falou. Firme-se no que Deus falou.
não se incomode com o que a mídia está dizendo. A mídia está dizendo que o presidente fez uma proposta para ver um Estado palestino e outro Estado para os judeus, e Jerusalém vai ser repartida. Isso é a mídia que está falando. O que eu li na Bíblia é o seguinte, é que aquela terra tem dono. O que eu li na Bíblia é que Jesus vai reinar em Jerusalém. O que eu li na Bíblia é que Deus está no controle da história. Você pode exaltar a majestade do Senhor? E quando eles falaram a palavra de Deus, quando eles repetiram o que Deus estava falando, deixe-me insistir nisso. Tudo começa a mudar quando você se lembra de algum versículo da Bíblia. Tudo começa a ser transformado quando você recorda alguma coisa que Deus falou. Alguma coisa. Fulano de tal, um grande repórter da XKT, falou, não liga para repórter, não. Não fica, não, mas o programa, não. Ouça, veja, pense, reflita, memorize e repita o que Deus falou. Senhoras e senhores, ao contrário do que fala a maioria, a terra, diz o Senhor, é boa, é boa, é boa. Agora, não importa os gigantes que porventura haja na terra. A terra não é boa porque tem gigantes, e a terra não é boa porque não tem gigantes. A terra é boa porque Deus não dá coisa ruim para o seu povo. A terra é boa porque Deus não dá coisa ruim para o seu povo. A terra é boa porque Deus disse que é boa. Acredite no que Deus falou. Firma-te no que Deus falou, porque é isso que vai prevalecer. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras, porém, não hão de passar. Quando ele começou a falar, soprou o espírito de revelação. Introduziu-se no coração de Josué e Caleb um espírito profético, um espírito de revelação. E aí vem a palavra. Atenção, igreja, olha aqui, que coisa linda. Escute bem. A terra, é melhor repetir, porque é bonito demais para falar um só. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Você falou isto? Se você falou, agora suavemente, põe assim, fecha a mão assim e põe assim na direção do seu, assim, meio ouvido, meio testa. Põe assim e faça assim, suavemente. Você fez? Sabe o que quer dizer isso? Enquanto você estava falando o versículo da Bíblia, entrou alguma coisa em você. Enquanto você estava proclamando a palavra de Deus, entrou alguma coisa. Aí, quando eles terminaram de falar isso, já havia uma palavra de Deus no coração deles. Que palavra foi? Ele disse assim, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Coisa linda. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Aleluia. Assim são resolvidos os nossos problemas, com a declaração das palavras que o Senhor proferiu. Assim são resolvidos os nossos problemas, com a dependência total do Espírito de sabedoria. Agora vamos perguntar a Deus. Vamos perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, magnífico Espírito Santo. Por que foi que o Senhor mandou colocar na Bíblia esta palavra de Josué e Caleb? Por quê? E neste silêncio ocasional surge uma resposta mais dourada que o mais puro ouro, mais preciosa do que o mais bem lapidado diamante. E diz assim, porque quando um servo meu fala uma palavra de revelação, ou uma palavra profética dada por mim ao povo, isto é um princípio que se estabelece na casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. Bom, quem não entendeu pode dizer amém também, todos entendemos. Uma palavra dita por revelação de Deus, no espírito de sabedoria, no espírito do conhecimento como esta, e ficou na Bíblia porque se transformou num princípio. Então, a partir deste momento, eu estou falando agora sobre um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra
e que revelou a 2 homens na hora de muita crise. Antes de eu voltar a isso, deixa eu te dar uma palavra assim, muito, muito específica. Se eu perguntar aqui quantos gostam de sofrer, nenhuma mão se levanta. Se for possível, alguém até fica embaixo da cadeira. Se eu perguntar aqui quantos têm prazer em tribulação, vou ficar perguntando à toa, não aparece um herói. Nós não gostamos de lutas. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de ser torturado. Eu pareço muito com você. Nós não queremos saber de tribulação. Mas deixa eu te dar uma palavra de ânimo esta noite. Algumas tribulações que acontecem na nossa vida jamais significam uma tortura de Deus. São oportunidades que Deus permite que haja na nossa vida para que no meio daquela tribulação Deus nos revele princípios de seu reino, mistérios de seu governo espiritual. Os irmãos conhecem aquele hino, nós cantamos isso durante décadas. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em horário de festa. Não, peraí, como é que foi? Não, está errada essa versão aí. Obrigado, pastor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Essa tribulação que está acontecendo aí na tua vida, isso não é para te tirar o sono, isso não é para te fazer infeliz, isso não é para roubar a tua alegria. Deus está abrindo um caminho para te contar um segredo do céu. Deus está trabalhando por entre as curvas do caminho. Por que Deus trabalha em curvas e em retas? A reta é bom porque a gente vê tudo. Mas se você gosta de andar nas retas de Deus, antes também nas curvas. Porque tem uma coisa muito bonita na curva. É que em cada curva, em cada próxima curva, você tem uma surpresa na estrada. Eu quero prometer da parte de Deus para você que essa tribulação que está acontecendo, Deus está nela e você vai ter revelações de Deus e visitação de Deus. O pobre do homem está de roupa rasgada. Você diz, um sujeito desse, esses 2 homens de roupa rasgada, não vai acontecer nada. Estão sombrios, chorosos, entristecidos. Quando o diabo pensa que nós nos acabamos, simplesmente nós estamos começando tudo de novo. Quando o diabo pensa que aquela porta que se fechou para nós é que Deus está contra nós, Deus está dizendo assim, meu filho, dá uma olhadinha lá direito. Aí você vê que aquela porta que estava aberta e que se fechou era uma portinha. E essa que se abriu agora é um portão. Eu declaro esta noite que tem coisa grande vindo para você. Aleluia. Voltemos ao princípio que foi estabelecido. Se o Senhor se agradar de nós. Algumas pessoas, durante 10 anos, trouxeram o seu dízimo para a igreja do Senhor. E porque elas foram fiéis, tem que ser fiel, durante 10 anos. Ela diz assim, agora, tudo que eu pedir a Deus, Ele vai me dar. Porque por 10 anos, eu dizimo. Agora, qualquer negócio que eu falar para Jesus, isso vai resolver o meu problema, porque eu dizimo. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém negocia com Deus. Ninguém barganha com Deus. Deus não nos abençoa porque nós fizemos uma coisa ou porque nós fizemos outra. Deus não nos abençoa porque nós cumprimos um dever ou porque cumprimos 2 deveres. Deus nos abençoa ainda mais é porque Ele se agrada de nós. Antes de Deus se agradar do que nós fazemos, você pode repetir, antes de Deus se agradar do que eu faço, Ele se agrada do que eu sou. O que você faz é importante, mas tem uma coisa mais importante do que o que você faz, é o que você é. Sua fidelidade vale mais do que as suas obras, porque obras só têm valor quando procedem de um coração fiel. Ninguém vai chantagear a Deus. Está aqui, Deus. Agora eu vou aproveitar essa campanha e eu acho que eu vou dar 6.000, porque eu preciso de muitas bênçãos tuas. Se isto foi feito para a glória humana, o dinheiro vai ser muito bem aproveitado. Mas não vem bênção. A bênção vem quando Deus se agrada de nós. Agora, este princípio bíblico, para mim, pessoalmente, é um dos maiores mistérios da Bíblia.
É um dos maiores mistérios da Bíblia, esta expressão. Este versículo me encanta e me espanta, porque ele é muito mais do que eu posso imaginar. Vamos à realidade. Quem é esta noite que declara com toda sinceridade que possui muitas coisas em si mesmo que são capazes de agradar a Deus? Quem é esse anjo aí? Levante a sua mão, por favor. Alguém se candidata? Pastor, eu tenho muitas coisas em mim que agradam a Deus. Tem alguém? Não. Todos nós sabemos que nada em nós agrada a Deus. Este é um dos maiores mistérios da vida cristã. Quando o Espírito Santo está em nós e nos dirige e nos domina, nós conseguimos o impossível: Deus se agradar de nós. Agora, Deus não se agrada de nós por nossa causa. Gostei muito de você, Zé Roberto. Você é o tal. Não. Deus não se agrada de José Roberto porque é José Roberto. Deus não se agrada de Gesiel porque é Gesiel. Deus não se agrada de Josias porque é Josias. Deus não se agrada de Sheila porque é Sheila. Deus se agrada de você quando Ele olha para você e vê Cristo em você. Na verdade, não é de nós que Deus se agrada, é do Filho dele que está em nós. É impossível que Deus não abençoe uma pessoa que entronizou o Filho dele no seu coração. Amém. Colossenses capítulo de número 3. Já ressuscitastes com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga comigo, por favor. Escondida com Cristo em Deus. Ficou meio confuso. Nós estamos escondidos em Cristo ou em Deus? Está meio confuso. É em Cristo ou é em Deus? Diz assim o versículo: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É em Cristo ou é em Deus? Bom, vamos resolver o problema. Pega assim num palito de fósforo. Pegou? Pega no palito de fósforo assim, por favor. Agora abre uma caixa de fósforos. Abriu. Agora põe um fósforo dentro daquele palito. Onde é que está o palito? Dentro da caixa. Agora pega essa caixa de fósforos e põe dentro do bolso. Está 2 vezes escondido. Escondido na caixa e a caixa no bolso. Eu estou escondido com Cristo e Cristo em Deus. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É por isso que nós temos uma possibilidade de entender o que a Bíblia diz. O maligno não lhe toca. Para tocar nesse palito, tem que tocar nessa caixa. Para tocar nessa caixa, tem que tocar nesse bolso. Para tocar nesse bolso, tem que tocar nessa vida. Fica escondido em Cristo, que Ele, além do maligno não te tocar, ainda tem uma novidade: o Senhor se agrada de ti. Antes que eu termine esta noite, e não vou demorar muito, não vou demorar mais, eu queria deixar uma palavra pessoal para cada pessoa que me ouvir esta noite. Eu queria dizer para você o seguinte: o maior desafio que nós temos na nossa vida, o maior desafio que nós temos na nossa vida é vivermos de tal maneira que Deus se agrade de nós. A Bíblia não diz que Deus vai nos dar a terra porque nós somos perfeitos, porque não somos. A Bíblia não diz que Deus vai nos dar a terra porque nós somos puros, porque não somos. Mas a revelação é esta: Ele vai nos dar a terra se Ele se agradar de nós. Quando me preparava para trazer esta palavra, eu disse: Deus, me ajuda, eu preciso ter uma ideia panorâmica da Tua palavra. Tu te agradaste de alguém na história do mundo e está escrito na Bíblia? Eu encontrei 2 pessoas no Antigo Testamento das quais Deus se agradou. Um dia a Escritura Sagrada diz, está muito bonito porque está no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim, que Deus falou para Moisés: eu me agradei de vossos pais. E sabe de quem Deus está falando? Deus está falando de Abraão e de Sara. Você sabe por que foi que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus? Sabe por que foi que Abraão fez que Deus fez o que fez com Abraão? É porque no dia que Deus falou com Abraão, Abraão obedeceu, e Deus se agrada de quem obedece. Sabe por que foi que Deus fez o que fez com Abraão? É porque quando Deus disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão não pediu GPS para Deus. O homem com 75 anos... Está fazendo, seu Abraão? Bom dia, seu Abraão, bom dia. Está fazendo. Estou arrumando minha mala.
Ah, muito bem. Na verdade, podia não ser mala, não é? Mas também não era mochila. Estou arrumando minha mala. Ah, muito bem. Quantas malas? O senhor vai viajar, senhor Hebreu? Vou. Desculpa, o senhor vai levar quantas malas? Olha, pouca coisa. 12, 14 malas. Muito bem. Senhor Hebreu, o senhor vai mesmo para onde? Não sei. O senhor vai chegar quando? Não tenho a menor ideia. É para o norte ou para o sul? Ainda não me falaram, ainda não vi o GPS. Quantos quilômetros o senhor vai andar? Olha, está oculto para mim. Como é que um cidadão com 75 anos, entre aspas, perde a cabeça, arruma a bagagem para uma terra, vai viajar, não sabe o caminho, não sabe a distância, não tem a noção dos pontos cardeais? Que é isso? Aí Deus diz assim, é destas pessoas que eu me agrado. Confiam tanto em mim que não precisam nem perguntar qual é a direção do caminho, porque eles sabem o que está escrito no livro dos Salmos. Eu os levarei por caminho direito à cidade onde irão habitar. Levante sua mão se quiser glorificar o Senhor. Se você quer que Deus se agrade de você, então deixe que a sua vida dependa dele. O apelo então forte agora apelo forte, e eu entrego para você assim, pessoalmente, entrega o comando da tua vida para Deus, porque Ele vai se agradar de você. Aleluia, aleluia. Deus se agradou de Abraão. A outra pessoa no Antigo Testamento de quem Deus se agradou, e está escrito, foi Davi. Mas pastor, Davi tem tanto defeito. Tem muitos defeitos. Como é que Deus pode se agradar de quem tem defeito? Porque se Ele não se agradar de quem tem defeito, Ele só vai gostar dos anjos. E para gostar de nós, Ele tem que gostar com os nossos defeitos. Mas por que Deus se agrada de Davi? Davi era assim, tinha umas inclinações assim muito fortes para o outro sexo. Davi tinha uma facilidade muito grande assim, de piscar olho para pessoas que não eram da sua família. Agora só tem uma coisa, e eu vou dizer isso assim muito... Davi fazia, mas não falava. Davi fazia, mas não dizia. E quando estava com alguém, Vivi, diz alguma coisa boa para mim. Tudo bem. Vivi, é o Davi, né? Vivi, fala alguma coisa para mim, diz que me ama. Mas que é isso? Diz que me ama. E ele não dizia, vem cá, tu não me amas. Sabe por quê? Ele disse, não, eu posso ter minhas inclinações ruins, posso fazer coisas que desagradam a Deus. Agora eu decidi que falar que amo, eu só falo para Deus. Aí ele dizia, eu vou escrever o Salmo 18, eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Nenhum outro homem nas Escrituras Sagradas teve a oportunidade de dizer espontaneamente, eu te amarei, Senhor. Quando Davi dizia, aí Deus olhava assim, eu imagino Deus dizendo, Gabriel, olha só, não vale nada, mas me ama. Miguel, dá uma olhadinha aí, Miguel. Tu sabe, Miguel, só vive atrapalhado. Mas olha, ninguém disse que me ama. Aí ele disse, sabe uma coisa? Eu não sou amor, o Senhor é amor. Ele não disse que me ama, é segundo o meu coração. Eu me agrado dele. Se você ama abundantemente ao Senhor, Ele se agrada de você. Aleluia! É o seu amor que vai atrair essa atenção magnífica do Senhor e fazer de você esta pessoa. Vamos terminar. Agora, justiça de Deus. Como é que eu posso garantir que a palavra de Josué e Caleb foi uma revelação de Deus? Porque ela se cumpriu integralmente. Eles disseram assim, se o Senhor se agrada de nós, fala aí, povo de Deus, Ele nos porá nesta terra, que Ele prometeu. Sabe qual é a profecia que Josué e Caleb estão dando aqui? Isso é profético. Sabe qual é a profecia? Naquele momento foi fixada a sentença para todo Israel. Ele estava dizendo o seguinte, só entra em Canaã aquele de quem se agradou Deus. Toda geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, porque a palavra é profética. O Senhor não se agradou deles. Quem foi que entrou em Canaã dos que saíram do Egito? Josué e Caleb. Sabe o que é que define o teu sucesso? É tua comunhão com Deus. Sabe o que é que define o teu sucesso? É teu senso de obediência. Sabe o que é que define o teu sucesso? Tua humildade. Sabe o que define o teu sucesso? A tua capacidade de recitar a palavra de Deus.
Agora eu quero, se alguém tem Bíblia aberta, tudo bem. Se não, eu quero pedir que você repita pela última vez nesta noite o texto que eu vou ler. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. E nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Eu quero concluir com 3 pensamentos. Primeiro pensamento. Você pisa na terra, mas não possui a terra. Isto é uma bênção limitada. Há muitas pessoas que pisam na terra, mas não possuem a terra. Se Deus se agrada de alguém, Ele não dá apenas a oportunidade de pisar na terra. Ele vai dar a própria terra. Eu quero dizer para você esta noite, que quanto mais Deus se agradar de você, mais você terá das mãos dele. Não somente para pisar, não somente para manipular, mas para ser dono, para ser dono, para ser dono, para ser dono. É mentira que o que te espera seja fracasso, porque se o Senhor se agradar de ti, tu pisarás na terra e a terra será tua. Aleluia. Agora, segundo a sua fé, dá um grito aí abençoado. Deus, a terra será. Agora você que decide, da minha irmã que está aqui do meu lado ou então minha. O que você diz? Será? Será? Minha, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Agora é outra coisa, será minha. Eu quero prometer a você que ainda neste ano a terra será sua. Eu quero prometer para você esta noite, em nome de Jesus, que ainda neste ano a terra será sua. Essa terra prometida, 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 que parece que nunca chega, não é que chegou, não é que está chegando, não é que está chegando. Se o Senhor se agradar de nós. Quantas pessoas estão aqui esta noite que são pais de família, são chefes de casa do sexo masculino? Faço assim, quando eu falar 1, 2, 3, faz assim e abaixa a mão. 1, 2, 3. Vários pais. Quantos são mães? 1, 2, 3. Eu deixo uma palavra de reflexão. O Senhor está se agradando do seu lar? O Senhor está se agradando da sua vida familiar? O Senhor está se agradando do seu convívio com a sua esposa? Esposa, tu amas tanto teu esposo que o Senhor se agrada disto? Esposa, tu estás diminuindo o teu amor e a tua atenção para com o marido ou não? Se o Senhor se agrada de nós. O Senhor se agrada de nós aqui nesta casa, mas não esqueçam, Deus quer se agradar de nós também na nossa casa. O Senhor quer se agradar de nós na hora do culto, mas o Senhor quer se agradar de nós na hora do nosso trabalho. O Senhor quer se agradar de ti quando estás aqui orando e falando em línguas, mas Ele quer se agradar de ti quando tu estás em casa na internet, acessando Deus, é quem controla as coisas. Se o Senhor se agradar de nós. Uma notícia boa, uma notícia muito boa. Cada dia as coisas estão melhorando para nós. E a gente sente hoje. Eu sei que você está sentindo o que eu estou sentindo. Hoje, domingo, Deus está se agradando de nós. Mais do que ontem, que era sábado. Aleluia! Quem sente isso, diga eu sinto. Quem sabe isso, diga eu sei. Quem quer isso, diga eu quero. Então sinta, saiba e queira. Termino de dizer a última palavra que disse Josué. Terra que mana leite e mel. Vozes masculinas, bem bonito, por favor. Terra que mana leite e mel. É impressionante, não é? Homem falou, parece um trovão. Coisa linda. Vamos lá. Vozes femininas, terra que mana leite e mel. Os homens falaram mais forte. E as irmãs falaram mais bonito. Terra que mana leite e mel. Eu quero concluir esta singela mensagem, lembrando para você as últimas palavras que Deus põe nos lábios de Josué e Caleb. Minha irmã e meu irmão, o diabo tem feito tudo para pôr coisas diferentes na sua boca. Satanás tem trabalhado de todas as maneiras para fazer você não ter prazer na vida. Mas deixa eu concluir esta mensagem lhe recordando uma verdade da Bíblia. A promessa de Deus para você vai se cumprir. É leite e mel. Pastor, mas hoje eu estou no Giló. Vai chegar o leite e mel. Você quer que eu dê uma palavra profética para você? Quer? Quem quer, diga eu quero. O tempo do Giló está acabando. Porque o tempo do mel está chegando. Aleluia.
Você sabe qual é a garantia de que a igreja pode hoje desfrutar leite e mel? Eu vou lhe dar uma base bíblica bem forte, para você nunca ficar duvidoso. Será que a gente vai ter? Você sabe por que foi que Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, não sabe? Porque no dia que Deus amaldiçoou a terra, ele disse, agora a terra vai produzir espinhos. O jardim do Éden não tinha espinhos. Quando Deus disse, a terra vai produzir espinhos, todo o jardim desse mundo, em qualquer lugar deste planeta, todo jardim tem espinho. Porque o espinho é símbolo da maldição que ainda reina sobre a terra. Só tem poder de tirar uma maldição quem paga o preço da maldição. Eu vou repetir. Só tem poder de remover uma maldição quem pagar o preço da maldição. A maldição da terra está em forma de espinho, não está? Então, antes de ir à cruz, os soldados chegaram e puseram na cabeça de Jesus uma coroadinha. Você sabe por que Jesus foi coroado de espinhos? Na hora que os espinhos foram cravejando a fronte de Jesus, doeu demais, vigorou um chafariz. Mas o céu dizia, ele está pagando o preço da maldição. Ele está pagando o preço da maldição. Sabe qual é a autoridade que resulta de Jesus ter sido coroado com espinhos? Quando Jesus reinar no milênio, lá em Jerusalém, ele vai fazer os seus decretos reais. Coisa linda, coisa linda. Um dos decretos, um dos primeiros decretos vai ser este: seja abolido da terra todo tipo de espinho. Por quê, Senhor Jesus? Porque eu já paguei essa maldição. 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 Mas eu entendo o que você está pensando, pastor, tudo bem. E o leite e o mel? Eu queria te dar uma notícia final. Jesus já pagou o preço da tua maldição para tu teres direito a leite e mel. Mão esquerda assim, por favor. Leite. Pronuncia leite, 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 leite. Né? Se não quiser dizer leite, diga milk. Muito bem. E aqui, honey, não é? Mel, mel, mel. Então vamos lá. Sabe por que nós temos direito a leite e mel? Porque quando Jesus estava na cruz, o diabo disse, o teu povo não tem direito a leite e mel. Tem, não tem, tem, não tem, tem. Qual é o direito que ele tem? Eu vou pagar o preço para eles terem leite e mel. Aí o diabo pôs duas pessoas lá perto, uma deu vinagre e a outra deu fel. Jesus tomou vinagre e fel para você tomar leite